E aí vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo, extraindo o conteúdo de uma entrevista raríssima gravada lá em 1957 com o renomado Carl Jung em pessoa. Nosso objetivo aqui é mapear a arquitetura complexa da mente humana, exatamente do jeito que ele explicava. É uma verdadeira cápsula do tempo intelectual que exige atenção, mas que revela como a nossa cabeça funciona muito além da superfície. E para não se perder nessa descida em direção ao alicerce da consciência, nosso roteiro vai passar por 5 marcos fundamentais. Além da teoria freudiana, introvertidos e extrovertidos, a famosa dinâmica da persona e o ego, o inconsciente autônomo e, para fechar com chave de ouro, arquétipos e sincronicidade. Bora lá! Então, começando com a nossa primeira etapa, além da teoria freudiana. Olha só que interessante. Lá no começo, o trabalho do Jung estava super alinhado com o do Freud, né? Para quem lembra, o Freud defendia com unhas e dentes que a libido era estritamente um impulso sexual. Mas o Jung simplesmente se recusou a aceitar um modelo de causa única. Ele ampliou a visão. Para ele, era uma energia psíquica geral, um combustível que impulsionava a vida de várias formas. Pela fome, pela curiosidade, pelo amor e, sim, pela busca do poder. Pensa num empresário extremamente ambicioso, por exemplo. Ele pode muito bem ser movido inteiramente pelo desejo de poder e status, e não só por instintos biológicos de reprodução. A sexualidade sozinha não dava conta de explicar o que motiva a gente. E aí que entra uma mudança de perspectiva genial. O inconsciente definitivamente não é só um depósito escuro, um quarto da bagunça para esconder pensamentos reprimidos e desejos vergonhosos. Na verdade, ele é um parceiro criativo. É uma matriz autônoma que está ali, viva, gerando novos conteúdos o tempo inteiro. É uma fonte inesgotável de sabedoria que age por conta própria. Não é só o resto indesejado da nossa consciência. Avançando agora para a segunda parte, introvertidos e extrovertidos. A gente ouve muito esses termos hoje em dia, mas o ponto central aqui é que essas não são caixas rígidas para rotular as pessoas. Não existe um introvertido ou extrovertido 100% puro. Isso não é real. Na verdade, essas definições são mais como pontos de triangulação para entender como alguém se orienta na vida. A grande questão é, a pessoa confia e se orienta mais pelas próprias imagens internas e julgamentos, ou o foco principal dela é guiado pelas percepções de fora e pelas influências do ambiente? É sobre onde a bússola mental aponta. E para navegar por tudo isso, temos 4 funções principais. A sensação, que capta o que de fato está ali, o pensamento, que avalia logicamente o que aquilo é, o sentimento, que pesa quanto valor a situação tem, e a intuição, que meio que adivinha para onde as coisas estão indo. Tem até uma história muito boa que o Jung contava sobre uma mulher super intuitiva. Ela entrou num consultório e soube na mesma hora que um cavalheiro tinha estado ali antes dela. Ela não viu absolutamente nada, mas subconscientemente captou o cheiro de um charuto e a intuição organizou tudo num piscar de olhos, revelando o cenário completo para ela. Incrível, não acha? Descendo um pouco mais fundo, chegamos à seção 3, a persona e o ego. Bom, a persona é basicamente a nossa máscara social. Sabe aquele sistema complicadíssimo de comportamento que a gente cria como um meio termo entre o que a sociedade exige e o que a gente realmente quer lá no fundo? É bem isso. Imagina um médico, por exemplo, que adota uma postura super séria e técnica na frente do paciente. Ele faz isso para atender à expectativa de segurança que o público tem. A máscara garante que ele funcione na sociedade, mesmo que, por trás dela, exista alguém completamente exausto ou cheio de dúvidas. O que isso significa na prática? Significa que o nosso ego consciente, aquele eu racional que a gente acha que controla tudo, é literalmente só a pontinha do iceberg. A verdadeira totalidade da mente, que é vasta, misteriosa, indescritível, é o que chamamos de self, ou si mesmo. O self abraça tudo, o consciente e a imensidão do inconsciente. O nosso ego é só um barquinho flutuando sobre esse oceano gigantesco. Mas o alerta vermelho soa quando rola uma identificação completa e inconsciente com a persona. Acreditar que essa máscara social é o seu eu verdadeiro é a receita perfeita para criar uma dupla personalidade. É o clássico efeito o médico e o monstro. A pessoa tenta ser tão perfeitinha e contida em público que acaba tendo explosões neuróticas e atitudes assustadoras na vida privada. É o preço caríssimo que a mente cobra para compensar a pressão de viver fingindo ser apenas a máscara. O que nos joga direto na seção 4, o inconsciente autônomo. Pensa com a gente. Se o inconsciente não é só um depósito de lixo mental e memórias reprimidas,
De onde vêm aqueles instintos súbitos que escapam do nosso controle? Ou os mitos universais que as mais diversas culturas compartilham há milênios? A descoberta aqui é que esses conteúdos ocultos têm vida própria. Eles se movem e agem de um jeito totalmente independente da nossa vontade. Eles ditam as regras do jogo muito mais do que a gente costuma admitir. A mecânica da falha é fascinante. Quando a gente esbarra num complexo oculto, bum, a emoção dispara na hora. Imediatamente a atenção vacila e a nossa capacidade de reagir como sempre falha. E o que acontece? Um erro autônomo, como uma falha na fala ou um esquecimento absurdo. Lembra do caso daquele cantor super treinado que, de repente, perde a voz sem nenhum motivo físico logo após um trauma emocional? É a prova viva de que o inconsciente não é passivo, ele interfere ativamente e sem pedir licença no nosso dia a dia. Tudo isso nos obriga a olhar para os sintomas psicológicos e para as neuroses com outros olhos. Eles não são só defeitos aleatórios ou doenças sem sentido. Muitas vezes são tentativas propositais e desesperadas da nossa psique profunda de tentar corrigir uma atitude da mente que ficou rígida demais. Aquela dor mental é, na verdade, um chamado, uma tentativa de recuperar um equilíbrio interno que foi perdido no meio do caminho. E, finalmente, chegamos à fundação da nossa mente. Seção 5. Arquétipos e sincronicidade. Lá no fundo, a gente encontra os arquétipos. Eles são moldes milenares da humanidade, imagens instintivas com uma carga emocional enorme. Pensa na ânima, que é o feminino interior, ou no ânimos, o masculino interior. Eles surgem de forma muito forte, como no caso daquela paciente que se curou do medo depois de sonhar que estava sendo embalada por um gigantesco deus da natureza num campo de trigo. O sonho não era só fantasia, ele acessou uma coragem e um valor interno que a mente puramente racional dela nunca conseguiria encontrar. E quando as barreiras mentais caem de vez, os mundos de dentro e de fora parecem se alinhar num fenômeno super misterioso chamado de sincronicidade. Sabe aquelas coincidências que carregam um significado profundo e que desafiam a lógica da causa e efeito? Tipo, você estar pensando fixamente num carro vermelho de um modelo super raro e no mesmo segundo esse exato carro passar pela rua. São os momentos onde a linha entre a mente subjetiva e a realidade objetiva simplesmente desaparece. O símbolo máximo de todo esse alinhamento costuma ser a mandala, aquela forma geométrica ancestral, o quadrado perfeito dentro do círculo. A mandala tem esse hábito curioso de aparecer espontaneamente nos sonhos ou em desenhos durante momentos de crise. Ela não aparece por acaso. Ela surge justamente para compensar o caos e a desordem emocional, atuando como o arquétipo da totalidade, ajudando a guiar a personalidade de forma pacífica num processo contínuo de amadurecimento. Chegar até aqui nos deixa com uma reflexão inevitável. Como a gente lida com tudo isso no dia a dia? Vamos continuar ignorando a escuridão vasta da nossa própria mente, fingindo que somos 100% racionais? Ou será que estamos finalmente prontos para sentar e escutar esse parceiro criativo que fala e sussurra verdades através dos nossos sonhos e erros? Encarar essa jornada não é só teoria, é abraçar o fato de que a mente humana é um universo infinitamente maior e mais misterioso do que a gente pensa. E aí, vamos dar esse mergulho?